Quer saber como um método japonês desconhecido transformou minhas árvores e plantas em verdadeiros pomares produtores de frutas em apenas 21 dias? E quer fazer isso com as suas árvores e plantas também, mesmo que elas nunca tenham frutificado antes? Então preste atenção que eu vou te contar agora como acabar com este problema de árvores frutíferas em vasos que não florescem e não frutificam, e plantas que possuem folhas amareladas e secas e principalmente que não produzem absolutamente nenhuma flor ou fruto. Acabou. Aplique apenas 100 ml uma vez ao mês desses ingredientes secretos e suas árvores e plantas explodirão de tantos frutos em apenas 21 dias. Tome cuidado. Eu disse apenas uma vez ao mês. Você sabe bem como é cansativo cuidar de plantas. Mudando, adubando, regando, colocando ao sol e fazendo todos os malabarismos possíveis e ainda assim tendo uma árvore em vaso sem resultados. Ou até mesmo uma planta que nem vingue no solo, mesmo tendo todos os cuidados. É por isso que eu quero te contar hoje que eu desenvolvi o segredo do biocultivo japonês para explodir suas plantas e árvores frutíferas em vasos com flores e frutos em apenas 21 dias. Oi, meu nome é Maria Luísa, eu tô passando aqui só para agradecer o Ivan Garcia por ter me apresentado essa solução mágica aqui. Antes de conhecer esse líquido, eu já tinha colocado praticamente de tudo nas minhas frutíferas e nas minhas orquídeas e nada funcionava. Já tinha colocado casca de ovo, casca de banana, esterco de galinha, adubos caros e nada. Hoje, aplico apenas 100 ml dessa solução e minhas plantinhas me agradecem por isso. Minhas frutíferas agora produzem lindos frutos e minhas orquídeas nem se fala, elas estão muito floridas. E é super fácil de fazer em casa, são ingredientes simples e super baratinhos que você encontra em qualquer supermercado. Este método, ainda desconhecido, mas intenso e eficaz, transforma suas árvores e plantas em verdadeiros pomares em casa, sem grandes esforços e sem trabalho. O segredo do biocultivo japonês para explodir as suas plantas e árvores frutíferas em vasos com flores e frutos em apenas 21 dias traz uma alta performance, incluindo as de pequeno porte, de forma 100% orgânica e natural. Antes de tudo, olá, eu sou Ivan Garcia, sou formado em Biologia pela Universidade de Blumenau e desenvolvi há alguns anos um método para conseguir crescer exponencialmente árvores frutíferas e plantas em vasos de uma forma surpreendente. E hoje, eu tenho resultados incríveis, com um método simples e rápido, sem fazer muito esforço e sem ter que duplicar os meus cuidados com as plantas. Eu nem sempre fui um expert em árvores frutíferas e plantas, pelo contrário, eu nem imaginava me especializar tanto assim nessa área, pois eu nunca me interessei pelo assunto. Na verdade, os meus interesses eram em outras coisas que não envolviam plantas. Minha história nessa área começou em 2008, depois de um episódio que aconteceu com a minha mãe, e eu aposto que a maioria de vocês já passou pela mesma situação. Minha mãe sempre viveu no interior do estado de Goiás e possuía uma vida simples e pacata, assim como a sua rotina e alimentação. Eu a trouxe para Goiânia no meio do ano e após jantarmos em um restaurante, tive que levá-la ao médico imediatamente após termos nos alimentado. Ela vomitava e se contorcia de dor incessantemente, o que parecia uma forte cólica estomacal. Eu nunca na vida tinha passado por uma situação assim com a minha mãe, quem sempre teve saúde de ferro e nunca teve nenhum tipo de enfermidade. Mas eu me vi ali naquele momento de mãos atadas, esperando por um milagre médico para que ela melhorasse o mais rápido possível. E depois que o médico a atendeu e a medicou, ele nos deu a notícia de que ela havia sofrido uma intoxicação alimentar, e isso resultara em infecção intestinal, problemas estomacais, náuseas e cólicas. Naquele momento eu me dediquei a pesquisar todas as prováveis causas desse tipo de enfermidade, pois quis exterminar da minha vida e da vida da minha família toda e qualquer chance de ter aquele tipo de problema de novo. E foi onde comecei a pesquisar a fundo todos os melhores tipos de alimentos, vegetais, orgânicos, comidas saudáveis e sem agrotóxicos, e todas as coisas relacionadas a essa área. Fiquei dias a fio estudando e me dedicando a um novo estilo de alimentação, e foi aí que eu me deparei com a falta de informações nessa área, e de alimentos saudáveis em mercados e feiras também. Eu pensei comigo, se eu não consigo comprar, eu preciso começar a produzir. E mais um novo desafio se deu, pois produzir plantas e árvores frutíferas em vasos era extremamente difícil, e os resultados que eu obtinha, quando obtinha, eram extremamente pequenos. Eu prometi a mim mesmo que eu iria fazer esse projeto de ter alimentos saudáveis em casa dar certo, custasse o que fosse. Li vários livros, participei de seminários e palestras sobre árvores e plantas, e com muitos esforços, encontrei na parte oriental do planeta o que eu tanto buscava. Sim, em estudos sobre a agricultura japonesa, me deparei com um método incrível e que pouquíssimas pessoas sabem como aplicá-lo. E é por isso que eu tô aqui, para compartilhar com vocês o método que eu descobri e depois aprimorei e que tornou possível exatamente aquilo que eu buscava. Produzir em casa vegetais, frutas, legumes e verduras num curtíssimo espaço de tempo. Masanobu Fukuoka foi o meu grande mestre e fonte de inspiração. E para melhorar o que ele havia desenvolvido e tornar isso o grande método de conseguir em poucos dias fazer com que árvores e plantas gerem frutos como nunca, foi um grande desafio. A grande ciência por trás de excelentes resultados não está em adubos e fertilizantes, assim como as pessoas pensam, muito pelo contrário, está em outros mecanismos que poucos revelam. As pessoas acreditam que o segredo das árvores e plantas estão na água, no solo e na luz, mas algo muito importante descoberto por cientistas está na parte microscópica das plantas, que são os chamados fito-hormônios, responsáveis por transformar as flores em frutos, como as auxicinas e gibberelinas, e tornar o mesocarpo, que é a parte comestível da fruta,
maior e mais saboroso através do etileno, que é outro hormônio muito poderoso no desenvolvimento dessas frutas. Entenda que quando a gente consegue estimular esses fito-hormônios de forma 100% natural, a planta tende a produzir muito mais. E não, a culpa não é sua de não saber dessas informações. Afinal de contas, é muito mais simples desembalar os alimentos que vêm do supermercado do que estudar e desenvolver algo que estimula o crescimento de flores e frutos e garante uma alimentação mais saudável e livre de agrotóxicos, fertilizantes e coisas que fazem mal para a nossa saúde. Se você realmente quiser culpar algo, culpe o sistema de educação que não ensina lá na escola que a alimentação é uma das partes mais fundamentais da nossa vida. Tudo que a gente coloca no interior do nosso organismo refletirá no exterior. Culpe também as grandes indústrias alimentícias, que estão sempre usando os métodos mais agressivos de produzirem alimentos em larga escala através de fertilizantes, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos. Afinal de contas, esse mercado é gigante e move milhares de dólares todos os anos. E em todo o planeta. Um estudo recente revela que o Brasil é um dos maiores usuários de agrotóxicos em todo o mundo e que a quantidade de pessoas que sofrem de doenças relacionadas às toxinas que ficam nas plantas após o consumo é gigante. A intoxicação por agrotóxicos é um mal silencioso e que atinge milhares de pessoas todos os anos no mundo todo. Veja só. A imagem que encontramos não é nada boa. Esses homens preparam a mistura que vai ser aplicada na plantação de alface. Repare que um deles não tem nenhuma proteção. O vapor cheio de veneno se espalha pelo ambiente e o trabalhador nem acha que corre perigo. O veneno que vai estar usando aqui não é veneno forte, né? É veneno fraco? É veneno fraco, né? Isso aí é caçumim. Isso aqui é para tirar mela. E para isso aqui aí tira ele seca, que ele seca, né? Tirar mela é evitar que os fungos estraguem a alface. O rótulo do produto mostra que ele não tem nada de inofensivo. É um fungicida de média toxicidade para o ser humano, perigoso para o meio ambiente. O outro responsável pela pulverização na alface está mais protegido. Ele usa luvas para manusear um agrotóxico perigoso. Esse aqui é mais baixo. Na verdade é para tirar o amarelão, né? Ah, é um fungicida. Isso. O rótulo indica que este é um fungicida de média toxicidade e de alto risco para o ambiente. Mas é perigoso aplicar sem equipamento, não é não? Na verdade não é veneno, né? Querendo ou não é veneno, né? É veneno, né? A gente fala assim, mas tudo que você vai mexer faz parte do veneno. Vai pro olho, arde. É. Irrita os olhos. Ele, pelo menos, sabe o risco que está correndo. Uma das maiores preocupações é com o inseticida acefato, que já foi proibido na Europa. Ele causa quadro de disfunção neurológica grave e tem indicações de que ele pode ter efeitos na produção de câncer. Entre os herbicidas, há muita polêmica com o uso do glifosato. Houve um artigo publicado numa revista científica internacional de ratos que foram criados com água contendo glifosato ou que consumiram milho transgênico e sofreram com diversos tumores. Eu acho que a gente está diante de uma escolha, de um caminho econômico do Brasil. O fato desses produtos agrícolas voltados para exportação aumentarem ano a ano de maneira muito assustadora está levando o país cada vez mais para um quadro voltado para fora e menos preocupado com a alimentação, com a saúde, com a soberania alimentar. Agora que você já sabe como realmente são cultivados os alimentos e como eles são cobertos de venenos de todos os tipos possíveis e que milhares de pessoas sofrem com os sintomas dessas substâncias, ano após ano, assim como a minha mãe, você e a sua família, é hora de encarar a realidade e mudar radicalmente o estilo de vida que levamos. E isso começa através da alimentação. Não é fácil produzir em casa, ainda mais usando as formas arcaicas que nos são ensinadas, cuidando das árvores e plantas apenas com adubo e água. Eu quero te ensinar exatamente o que eu tenho feito há alguns anos para ter sucesso com as plantas e árvores frutíferas em vaso. Um método que eu aprendi e aperfeiçoei, e que hoje algumas centenas de pessoas já estão aplicando e atingindo os mesmos resultados que eu. E de todas as coisas que eu faço, eu vou te dizer que o mais surpreendente é que o resultado será alcançado com apenas 21 dias após a aplicação desse meu método. Primeiro, você precisa saber como estimular nas árvores e plantas o que de fato faz com que ela produza suas flores e frutos, sendo os fito-hormônios, como as auxicinas e gibberelinas. Aquelas frases de vó que dizem que as plantas precisam de cuidado e amor fazem sentido. Mas se você souber onde realmente fica na estrutura da planta a parte responsável por sua produção, tudo fica muito mais fácil. E eu já te aviso, sem colocar em prática essa parte que eu acabei de te dizer, nada adiantará. Pois essa parte é simplesmente fundamental em todo o processo de florescimento e frutificação das suas árvores e plantas. Essa simples estratégia de alcançar diretamente nas árvores e plantas a estrutura responsável por esse desenvolvimento é o que ela precisa para ter resultados significativos. Pense nisso assim, nós seres humanos precisamos de algumas vitaminas e nutrientes para termos um organismo saudável. Se por acaso algum nutriente nos falta, logo a gente apresenta esse déficit de nutriente como uma enfermidade a ser curada. Nas plantas acontece da mesma forma, pois se faltar algo, ela adoece, amarela e cai as folhas. Não produz flores e nem frutos, mesmo que a gente tenha cuidado e dado atenção a ela.
E se a gente consegue entregar para a árvore e a planta mais do que ela precisa, logo o seu organismo ficará muito mais forte e produtivo. Ok, isso foi bastante informação e talvez você não tenha muita certeza por onde começar. E isso não é um problema. Mas eu te pergunto, por que tentar fazer tudo isso sozinho, quando eu já fiz todo o trabalho para você? Acontece que eu passei anos e anos pesquisando e estudando tudo o que eu acabei de te ensinar, e depois de tanto esforço, finalmente eu criei essa fórmula para você conseguir plantas e árvores frutíferas em vasos mais fortes e produzindo 38 vezes mais em apenas 21 dias. Esse é um sistema que eu testei em centenas de árvores e plantas ao longo dos anos, e esse se tornou um sistema que funciona em praticamente 100% das vezes. Nesse momento você tem 2 caminhos: pegar todas as informações que eu te entreguei aqui e tentar produzir por conta própria esse método, errando nas mesmas coisas que eu, testando por ano as estratégias que eu testei, e talvez lá na frente ter um resultado significativo. Ou você pode simplificar o seu caminho e agir de forma inteligente, para alcançar o sucesso com as suas plantas e árvores frutíferas em vasos e torná-las de forma disparada, plantas e árvores frutíferas mais fortes, e produzindo 38 vezes mais em apenas 21 dias. Sem folhas amareladas, sem quedas de flores e produzindo frutos maiores, com mais textura e sabor. Apresento então para vocês o segredo do biocultivo japonês para explodir as suas plantas e árvores frutíferas em vasos com flores e frutos em apenas 21 dias. Esse segredo para o biocultivo orgânico foi baseado em técnicas e estratégias japonesas. Afinal de contas, nossos irmãos orientais possuem um dos melhores índices de qualidade de vida, com baixos números de pessoas que são obesas, que possuem enfermidades estomacais ou qualquer coisa relacionada à doença, pois eles adotaram um sistema de alimentação orgânica há alguns séculos, e isso reflete diretamente no estilo de vida mais saudável. O uso de fertilizantes e agrotóxicos é praticamente proibido por lá, e isso significa um corpo e uma mente muito mais saudável. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o segredo do biocultivo orgânico japonês para obter resultados em até 21 dias é aplicando em suas plantas o que você já tem em sua casa mesmo, fazendo árvores frutíferas em vasos e plantas alcançarem resultados que são surpreendentes. Este método radicalmente simples e eficaz para alcançar resultados em até 21 dias irá funcionar para você, mesmo que você tenha apenas árvores frutíferas em vasos aí na sua casa, ou apenas plantas ornamentais como samambaias, roseiras e até mesmo para hortaliças como cheiro verde, alface, rúcula. Aliás, algumas pessoas plantam em apartamento e se perguntam como poderiam produzir mais, mesmo com árvores em vasos e plantas de pequeno porte, e esse método funciona perfeitamente para esses casos. Se você acha que já tentou de tudo, você precisa aplicar o que eu estou te mostrando. Antes de te contar o que o segredo do biocultivo japonês para explodir as suas plantas e árvores frutíferas em vasos com flores e frutos em apenas 21 dias preciso te dizer o que ele não é. Assim você não cria falsas esperanças de solucionar o que não tem mais jeito. Esse método não revive plantas e árvores que já estão secas e mortas, e também não deve ser usado apenas em árvores e plantas de grande porte, pois ele atende todos os tipos de vegetais, desde mudas até as grandes árvores. Esse método também não é aplicável se na sua casa você não tiver uma estrutura adequada para comportar uma grande produtividade de frutos e alimentos. Então certifique-se primeiro de todos esses pontos antes de avançar os seus conhecimentos sobre como esse método funciona. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, pois francamente eu vou te contar que eu estava incomodado por ter esse conhecimento que mudou tanto a minha vida e o desempenho das minhas plantas e não compartilhá-lo com as pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Estava tirando as minhas noites de sono. Pensei em produzir o líquido, engarrafar e vender para as pessoas, mas eu não sou nenhum dono de indústria, iguais a que eu te mostrei antes. Egoístas e interesseiros, que pensam apenas em dinheiro. Afinal de contas, eu não quero ficar rico te vendendo coisas todos os meses. O meu propósito é maior que isso, e não envolve dinheiro. Então eu resolvi te ensinar como preparar do zero, e na sua casa, o líquido que te trará flores e frutos em apenas 21 dias. Olá, tudo bem? Me chamo Antônio e olha, não sei se você já passou por isso, né? Mas nos últimos dias as minhas frutíferas estavam todas morrendo, cheia de fungos. Eu já não sabia mais o que fazer, eu tava até perdendo noite de sono por causa disso, né? Até que eu conheci o Ivan Garcia e ele me apresentou esse líquido mágico aqui, ó. E quando ele me contou todos os benefícios desse líquido, né, eu fiquei um pouco cético, um pouco na dúvida, mas eu não tinha pra onde correr mesmo, né, então eu resolvi testar. E cara, depois de uma semana, eu não conseguia acreditar que apenas 100 ml dessa solução aqui estavam salvando minhas frutíferas. Cara, Ivan, muito obrigado, gratidão eterna a você, meu amigo, por me apresentar essa solução, tá bom? Você é fera, irmão. Um forte abraço aí. Ao invés de te cobrar facilmente R$50 por cada garrafa, você fará aí mesmo, na sua casa, com ingredientes simples, sem ter que esperar dias para que ele chegue através dos correios e só depois começar a utilizá-lo. Melhor ainda, para preparar na sua casa o líquido secreto, ele irá custar para você menos de R$5. Pensei nisso tudo e resolvi entrar em contato com um sobrinho meu que entende melhor de sites e essas tecnologias de hoje em dia. E criamos juntos uma maneira possível de acessar esse meu método através de uma área de membros, que mostra no detalhe o passo a passo da criação do biocultivo 21 dias. Agora você deve estar preocupado se o método que eu estou te apresentando aqui, mostrando a criação do zero, o líquido secreto, que faz todos esses milagres em pouquíssimo tempo, custe uma fortuna. E honestamente, realmente deveria custar. Afinal de contas, eu passei anos estudando e testando várias e várias coisas que realmente funcionam.
da forma mais rápida que eu já vi. Confio tanto que o meu método funcionará, que eu tenho certeza que você voltará para me agradecer. E por isso eu quero te presentear com algo a mais, para você ir além com as suas árvores e plantas. Você que quiser adquirir o Biocultivo 21 Dias, além de ter acesso à nossa área de membros e conhecer o método secreto, vai receber também um bônus de controle de pragas. Esse bônus vai te ensinar como acabar de uma vez por todas e exterminar essas ervas daninhas e outras espécies de pragas e fungos que são nocivas para o seu cultivo. Esse bônus custaria R$ 397. Também vou entregar o bônus Horta Vertical, onde esse bônus te mostrará como aproveitar espaços em sua casa ou apartamento de forma inteligente, usando baixo investimento de recursos. Esse bônus custaria R$ 297. Vou te dar também um bônus sobre o Max Adubo através da compostagem, que vai te ensinar como você pode aproveitar de maneira inteligente cascas e restos orgânicos de alimentos num potente adubo natural, produzido em casa mesmo. Esse bônus, sozinho, custaria R$ 147. E para finalizar, vou te dar também mais um bônus de aquapônia. Imagina só como seria incrível você aprender tudo sobre como produzir em casa frutas, legumes e verduras com reaproveitamento de água de forma sustentável. Esse bônus custaria também R$ 247. Agora você pode calcular mentalmente quanto custaria separadamente cada um desses bônus que eu vou te entregar de graça, sem nenhum custo de acréscimo. Se você adquirisse tudo isso juntamente com o método, pagaria algo em torno de 2 salários mínimos em investimento. No entanto, para você que está assistindo essa apresentação agora, eu tenho uma oferta extremamente especial hoje, por um período limitado. Ah, claro, você pode simplesmente sair e tentar a sorte e continuar no mesmo caminho que você já está. Continuar comendo frutas e alimentos recheados de veneno, custando a sua própria saúde. Pode continuar usando a água e variados tipos de adubos nas suas árvores e plantas e gastar uma grana para atingir o que eu consegui e ainda assim não ter resultado algum, perdendo seu precioso tempo e dinheiro. Mas, sinceramente, isso não é o que eu quero para você. Então vamos fazer disso tudo uma decisão simples de ser tomada. Eu acho que você merece saber o porquê eu estou te oferecendo uma condição tão especial hoje. Deixa eu compartilhar contigo a minha visão. Essa é uma causa que eu quero convidar você a fazer parte hoje, junto com milhares de outras pessoas que já estão preparadas para deixar de consumir de forma desmedida uma quantidade gigante de agrotóxicos e encher os seus organismos de toxinas e coisas prejudiciais à saúde. Eu francamente poderia cobrar exatamente o quanto isso vale, ganhar muito dinheiro e ter uma quantidade limitada de pessoas no programa, mas sinceramente, sem nenhum papo furado, eu preferi encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Você produz em casa o líquido secreto e muda a vida das suas plantas, e assim, transforma o seu estilo de vida e da sua família, e eu consigo me manter no propósito de impactar o maior número de pessoas possíveis, que é mostrando uma área de membros por um preço acessível para a grande maioria. Apenas hoje, o seu investimento total no método e em todos os bônus não será de R$ 2.085. Longe disso, não será nem a metade desse preço e nem a metade da metade. O seu investimento total, incluindo o segredo do biocultivo japonês para explodir as suas plantas e árvores frutíferas em vasos com flores e frutos em apenas 21 dias, mais todos os bônus que você vê na tela agora, será de 12 vezes de R$ 14,76. Ou, se você preferir à vista, por apenas R$ 147. E para te tranquilizar de que eu realmente vou mostrar que esse método funciona, vou te dizer que a sua decisão terá risco zero, pois eu vou te dar 7 dias de garantia. Se você, por acaso, não ver benefício no meu método, ou não estiver satisfeito com o material, ou mesmo se você não gostar da cor da capa do livro, não importa, eu irei te reembolsar 100%, sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Eu te devolvo integralmente o valor investido. Para fazer parte das seletas pessoas que terão resultados surpreendentes com o método secreto Biocultivo 21 Dias, tudo que você precisa fazer é clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo e preencher algumas poucas informações. Você está a um clique de sair de uma vez por todas da massa das pessoas que possuem a saúde afetada por defensivos agrícolas e que não conseguem produzir sozinhas em casa frutas e alimentos de forma 100% naturais e saudáveis. Antes de tudo, eu preciso te parabenizar por estar tomando uma decisão que vai influenciar positivamente a sua vida para sempre. Até hoje eu tenho certeza que você já teve muitas vitórias, mas com certeza essa é uma das suas maiores. Várias outras pessoas chegaram até esse momento e, infelizmente, perderam a oportunidade de transformar as suas vidas. Não seja mais uma delas. Esses bônus não durarão muito, então para garantir que você receba gratuitamente, você precisa fazer o pedido agora. R$ 147 pelo método que você vai receber te trará quanto de economia em medicamentos e planos de saúde para garantir o seu bem-estar nos próximos meses? Isso é menos do que 50 centavos por dia para ganhar mais anos de vida. E é muito menos do que você paga num cafezinho. A partir de agora, você tem algumas opções. A opção 1 é sair dessa página e esquecer tudo que acabou de ver. Continuar fazendo as mesmas coisas e ter os mesmos resultados com as suas árvores e plantas. A opção 2 é sair dessa página e tentar fazer você mesmo o que você viu. Sozinho, errando, perdendo seu tempo e dinheiro, até descobrir aquilo que realmente dá certo. Isso se descobrir. A terceira opção é agarrar essa oportunidade e se juntar ao time de pessoas que optaram por ter o melhor estilo de vida, pois tomaram a decisão certa e aprenderam com quem já teve resultados. Você viu os resultados. É inegável que isso simplesmente funciona. E não importa o que aconteça, o seu investimento está totalmente garantido. A frase que fica agora para você refletir mesmo nesse momento e tomar sua decisão é que você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Agora é a hora de dar o próximo passo. Clique no botão abaixo e vamos começar.